Fala, imperadores e imperatrizes! Sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal O Imperador Financeiro. Bom, estou muito feliz em poder trazer para vocês um tema muito abordado nos principais jornais no Brasil e no mundo, nas principais revistas de comunicação digital, mas muito pouco falado nas escolas, nas universidades e nas casas dos brasileiros, tanto dos pais com os filhos como das mães com as filhas, que é a educação financeira, investimento e a economia. Tenho estudado economia e o mercado financeiro há mais de 10 anos. E para mim será muito gratificante te ajudar a sair das dívidas, se for esse o teu caso, a melhor gerir o teu próprio dinheiro e o principal de tudo, começar a investir. Mas para que você comece a investir de forma assertiva, é fundamental que você conheça os princípios da economia, que é o que a gente vai trazer agora nesse vídeo para você. Roda a vinheta! Bom, para falar sobre economia, eu queria falar para vocês um pouco da definição. O que é que vem a ser economia? Economia, pessoal, nada mais é do que a ciência social que tenta solucionar a problemática dos recursos escassos no nosso planeta diante das necessidades ilimitadas dos seres humanos. Ou seja, cada vez mais os recursos estão se tornando escassos. E o mundo como um todo e a tecnologia vem buscando solucionar e equacionar esse problema diante das necessidades dos seres humanos, que são sempre cada vez maiores. Por exemplo, quando a gente tem um aumento do nosso salário, a gente deixa de consumir um produto de qualidade inferior para consumir um produto de uma qualidade um pouco mais superior. Uma coisa que é importante você entender é que a economia ela é dividida também em dois momentos. Uma, a microeconomia, e a outra é a macroeconomia. A microeconomia, como o próprio nome diz, ela busca solucionar as problemáticas dos indivíduos e das empresas. Por exemplo, quando você decide por a compra de um produto em detrimento de algum outro. Então, essas tomadas de decisões particulares e menores estão dentro do campo da microeconomia. Já a macroeconomia, ela preocupa-se com a economia em geral, como taxa de desemprego, taxa de inflação, crescimento econômico, recessão, dentre outros temas. Então a economia ela é muito mais ampla e abrangente. Algo importante na economia que você precisa conhecer é um negócio chamado custo de oportunidade. O que é que vem a ser o custo de oportunidade? É quando você abre mão da compra de um determinado bem para a compra de um outro bem. Por exemplo, você tem uma renda mensal de R$2.000. Conseguiu fazer uma economia de 500 durante esse mês. Esses R$500 que você economizou, você tem duas opções de investimento: títulos do Tesouro ou CDB. Irei falar com mais detalhes nos próximos vídeos sobre essas duas opções de investimento. Mas o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento? Quando você deixa de investir no Tesouro Direto para comprar um CDB, por exemplo, e os rendimentos do teu dinheiro vai ser em cima do CDB, o fato de você não ter investido no Tesouro Direto, esse vai ser o teu custo de oportunidade. Você sabe qual é a diferença entre PIB e PNB? O PIB nada mais é do que a produção total de um país no intervalo de um ano. Tudo que for produzido dentro de um país chama-se PIB. E o PNB, Produto Nacional Bruto. Tudo que é produzido no país e também nas multinacionais. Por exemplo, a Havaianas é uma empresa brasileira, mas que tem empresas também lá fora. Então, tudo que eles vendem e é gerado de divisas através dessas empresas e vem para o nosso país é considerado como PNB. A diferença, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos é que o Brasil tem normalmente um PIB maior do que o PNB. Por quê? Porque a grande parte da sua produção é extraída do nosso território nacional. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem um PNB maior. Por quê? Porque é um país com várias multinacionais, como por exemplo Coca-Cola, McDonald's, Apple. Então todas essas empresas que estão fora do território dos Estados Unidos produzem, geram divisas, trazem dinheiro para o seu país de origem. Algo importante de você também conhecer na economia é um negócio chamado renda per capita, ou seja, todo um PIB de um país dividido pela sua população. E aí você acha a renda per capita desse país. Hoje o Brasil está na 7ª posição em economia no mundo e a sua renda per capita na 55ª, o que mostra que o Brasil é um país com a desigualdade social um tanto quanto alta. Quando a gente fala de momento econômico, um país ele pode estar no crescimento econômico, numa recessão econômica ou numa desaceleração econômica. Crescimento econômico é quando o PIB de um país ele cresce com relação ao ano anterior. Recessão econômica é justamente o oposto, é quando a economia ela não cresce em relação ao ano anterior. Então, por exemplo, o PIB do Brasil hoje ele é de 1,77 trilhão de dólares. Se no ano passado ele tivesse sido de 1,4, por exemplo, ele teria tido um pequeno crescimento econômico com relação ao ano anterior.
E desaceleração econômica nada mais é do que um crescimento num ritmo menor. Um dos indicadores importantes também de se conhecer na economia é a taxa de desemprego. Pra você ter ideia, hoje a população brasileira é de 210 milhões de habitantes e a taxa de desemprego dela está em 15%. Mas esses 15% é em cima dos 210 milhões? Não. O indicador da taxa de desemprego é baseado em cima da PEA, que é a população economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão desempregadas e há mais de um ano não procuram por emprego. Esse número aí é o que é o indicador da taxa de desemprego do Brasil. Um outro dado importante que a gente deve levar em consideração é a taxa da inflação. Mas o que vem a ser a taxa de inflação e como é que ela é medida? Taxa de inflação, gente, nada mais é do que um aumento generalizado e contínuo dos preços. Ou seja, uma determinada cesta de produtos, como por exemplo, tomate, cebola, alguns outros produtos como planos de saúde, dentre outros. É levado em consideração o quanto que esses valores cresceram no decorrer de um ano. E aí chega a ser o indicador da taxa de inflação. Como é que se mede a inflação no Brasil? Um deles é o IGP, Índice Geral de Preços. Temos também o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que são medidos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Os dois outros deles é o IPC e o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor e Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse segundo ele tem uma relevância ainda maior, pois é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Quais as causas da inflação? Gente, existem duas causas principais da inflação. Uma delas é a inflação de demanda. Quando existe uma produção muito grande de determinado produto, ele tende a gerar uma inflação, pois haverá uma procura muito grande por esses produtos, fazendo com que o seu preço ele aumente. Outra causa da inflação é em cima dos custos. Quando os preços desses produtos eles vão ficando cada vez menor, acontece automaticamente uma demanda maior por esses produtos, fazendo com que depois eles passem a crescer novamente, gerando a inflação de custos. Como é que o governo faz para reduzir a inflação? Uma das formas que ele utiliza é aumentando os tributos para os contribuintes. Uma vez que eles repassam esses tributos, você faz com que diminua o poder de compra do cidadão comum, fazendo com que a inflação diminua, pois ele vai ter menos poder de compra. E como é que o governo faz também para enxugar a economia? Isso mesmo, em alguns momentos a economia ela vai estar muito molhada, ou seja, vai ter muito dinheiro circulando na economia. E o mecanismo que ela faz é vender papéis, títulos que o governo tem direito. Então ele vende esses papéis e enxuga a economia com esses papéis. Esses papéis, uma vez inseridos na economia como papéis de títulos, eles conseguem retirar o dinheiro, fazendo com que diminua o poder de compra do contribuinte e do consumidor. Uma outra forma que o governo também tem de enxugar a economia é aumentando os juros da economia. Quando eles fazem esse procedimento, eles tornam o dinheiro ou a aquisição desse dinheiro mais caro pelo consumidor, fazendo com que ele não consiga fazer as compras que eles gostariam de fazer ou de pegar empréstimos em bancos. Esses mesmos juros podem ser divididos em pré-fixados e pós-fixados. Quando você for para o mercado de investimentos e for fazer a compra de um título do Tesouro Direto, por exemplo, se você for comprar esse título pré-fixado, você vai saber antecipadamente quanto que vai ser os rendimentos desse título que você comprou. Ao contrário do pós-fixado, onde você só fica sabendo depois do momento do fechamento desse título. Existe um comitê que define quanto que vai ser os juros da economia. Esse comitê chama-se Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Trimestralmente eles se reúnem para definir quanto que vai ser os juros da economia. Um dos principais juros da economia é o juros Selic. Esse juros é determinado pelo próprio Copom e vai definir quanto que será os juros durante a economia durante todo o ano. Atualmente, a taxa de juros no Brasil está em 4,5%, um dos menores juros da série histórica do nosso país. Bom, pessoal, então é isso. Quis trazer para vocês um pouco dos conceitos iniciais de economia. Nos próximos vídeos vem ainda mais conteúdo sobre economia, investimento e mundo financeiro, tá? Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhar, curtir e comenta aqui também no que é que você gostou e também no que você não gostou. Até a próxima!